Ora, o Deus da paz, que tomou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Todos têm esta filipeta que foi distribuída hoje à noite? Se alguém não tem, por favor, levante a mão. Hoje é o dia de distribuir as filipetas, né? A letrinha está um pouco pequena, mas foi proposital para ela caber num pedacinho de papel desse tamanho. Um oftalmologista, ou talvez uma lupa, resolva talvez o problema de algumas pessoas. Eu acabei de ler em Hebreus 13, 20 e 21. E eu convido então a congregação a que nós leiamos mais uma vez este trecho. Está que seria acho que no verso, né, da Filipeta, quase no final, é o penúltimo pontinho. Tem a referência e depois a gente lê onde começa aí, ora, o Deus de paz. Acho que todos acharam, né? Então vamos ler, por favor. Ora, o Deus da paz, que tomou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Nós voltaremos a falar sobre isso já já, mas para quem esteve aqui há 15 dias atrás, nós tentamos falar alguma coisa sobre oração, né? A voz continua a mesma, mas pelo menos agora dá para os irmãos entenderem o que eu estou falando. E naquela ocasião nós lemos 14 orações escritas, registradas na Bíblia. E até aproveitando este momento do lançamento dessa campanha de oração, nós vamos meditar alguns instantes com os irmãos sobre oração e sobre algumas daquelas orações, então, que nós encontramos na Bíblia. Nós escolhemos 4 daquelas orações, 2 no Antigo Testamento e 2 no Novo Testamento, e vamos pensar com os irmãos sobre as lições que nós podemos tirar destas orações, então, registradas na Bíblia. E, para começar, gostaria que os irmãos abrissem, então, no Salmo 90, que é a oração, apesar de estar registrada num salmo, mas é uma oração de Moisés. Então, foi um dos primeiros lá da formação do povo de Israel. O salmo todo é uma oração, mas o versículo que nós gostaríamos de destacar nesse momento é o versículo 12, onde ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira, ou para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Primeira coisa que chama atenção aqui é que Moisés está pedindo para que Deus lhe ensine alguma coisa. E essa alguma coisa é a contar os dias. E dá para a gente perceber
que aqui não é uma conta aritmética, né, de soma, somar 1 mais 1 mais 1 mais 1, e eu já vivi 5.000 anos, 5.000 dias ou qualquer coisa nesse sentido. Porque Moisés, todos nós sabemos, ele foi criado nas escolas mais ou melhores que havia na sua época, que foram as escolas, a universidade lá do Egito, que até hoje os engenheiros daquela escola, engenheiros matemáticos, construíram as pirâmides, estão lá em pé até hoje. Foi nessa escola que Moisés foi educado, e certamente ele estudou e aprendeu a matemática básica de contar, de multiplicar, dividir e assim por diante. Então não é sobre isso que Moisés está falando aqui. Mas se nós pegarmos os versículos anteriores, principalmente dos versículos 3 a 11, nós vamos perceber que Moisés está reconhecendo a fragilidade humana diante da morte e o medo da ira divina em face do pecado. Por exemplo, verso 3: Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. O verso 8: Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Verso 11: Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor de que te é devido? Ora, se Moisés está pedindo para que Deus ensine a contar os dias para alcançar o coração sábio, e está reconhecendo a sua fragilidade diante de Deus, o que está envolvido aqui? Exatamente o finalzinho do versículo 12. É para alcançarmos sabedoria. É para que nós alcancemos um coração sábio. Alguns livros do Antigo Testamento, chamados de sabedoria, como Provérbios, Eclesiastes e outros, a sabedoria é a própria personificação de Deus. Capítulo 8, por exemplo, de Provérbios, vai falar sobre isso, principalmente os versículos 22 em diante. E existe uma comparação entre o início do Evangelho de João, onde diz, no princípio era o Verbo estava com Deus, com o capítulo 8 de Provérbios. Sabedoria não é alcançar conhecimento, são coisas diferentes. O conhecimento se acumula estudando nos livros e assim por diante. A sabedoria, ela vem de Deus. E a Bíblia, obviamente, sempre ela, nos indica como alcançar sabedoria. Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam, né? Praticam o temor do Senhor. O seu louvor permanece para sempre. Nós podemos então, dentro desta oração, dentro do exemplo dessa oração, parafrasear o Moisés e esse salmista do Salmo 111 e dizer da seguinte forma: ensina-nos a contar os nossos dias para que pratiquemos a sabedoria, sendo prudentes ao temer o Senhor, porque o seu louvor permanece para sempre. Portanto, primeira lição que nós aprendemos com essas orações registradas na Bíblia é que ao orarmos devemos sempre nos lembrar do senhorio de Cristo sobre nós, sobre as nossas vidas, e que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O segundo exemplo, nós gostaríamos de tirar de um profeta que não deixou nada escrito, mas outras pessoas escreveram sobre ele. Então, na Bíblia nós temos esses dois tipos de profetas. Profetas que falaram, deram um recado de Deus, mas não escreveram nada.
e alguns profetas que escreveram muito, como Isaías, Jeremias e assim por diante. Esse profeta, eu me refiro ao profeta Elias. Não adianta procurar que não tem o livro de Elias na Bíblia, né? Mas a história dele está registrada no livro dos Reis e no livro de Crônicas, ou no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. A história do profeta Elias é bastante interessante porque ele viveu num tempo em que os reis de Israel começaram a afastar-se da orientação de Deus para Israel. E uma das piores coisas que eles poderiam cometer foi arrumar em casamento com mulheres que não faziam parte da nação de Israel. Só esse fato talvez não fosse tão problemático em si, mas o grande problema é que essas mulheres vinham de nações, vinham de povos que adoravam deuses que não eram o Deus de Israel. E ao invés de haver uma mudança de vida, de uma conversão nessas mulheres, a influência delas foi tão grande. Hoje nós estamos comemorando aí Dia das Mães, e o que a mãe representa para os filhos e tudo mais, para o marido. A influência dessas mulheres foi tão grande que elas conseguiram, inclusive, de colocar dentro do templo de Jerusalém altares para os deuses a que elas serviam. E, obviamente, os profetas não ficavam quietos diante dessa situação. E a perseguição veio tão grande que a ordem era literalmente matar, exterminar os profetas que falavam em nome do Deus Yahvé, o Deus de Israel. E é nessa situação que nós vamos encontrar aqui o profeta Elias. Perseguido, todos, ele não sabia, mas muitos estavam escondidos, aqueles que não foram mortos estavam escondidos, e ele achava que estava sozinho. E Deus dá uma missão, uma tarefa para ele, dizendo: vai e fala com o rei, que eu preciso dar um recado para esta nação. Ele falou: mas eu estou sendo procurado para ser morto. Ele falou: e eu estou mandando você falar com o rei. E a história toda está aí no livro dos Reis. Quem quiser, né, mais detalhes pode ler a história, não é o caso de contar agora. Mas a proposta, então, que Deus colocou no coração de Elias para o rei é o seguinte: vamos ter um confronto, um duelo entre o Deus Baal e o Deus que nós deveríamos servir, o Deus verdadeiro, o Deus Yahvé. E a proposta é essa: construamos um altar e nós vamos pedir ao nosso Deus que faça a única coisa que nós não vamos fazer, que é colocar o fogo para consumir o holocausto, que era dessa forma que se cultuava. Todas as pessoas cultuavam dessa forma, inclusive os judeus, os israelitas. E ele dá, então, todas as coordenadas para isso. Construir o altar, abriram uma vala ao redor do altar, e ele diz: enche de água. Quando a terra não conseguiu mais absorver a água, falou: agora tá bom, agora traz mais água e joga em cima do altar, né? Em cima do animal, em cima da lenha, etc e tal, porque tem que ficar caracterizado que este fogo não será um fogo colocado tão fácil assim por mágica ou por alguma coisa escondida aqui, mas ele tem que pegar fogo do jeito que está aí, cheio de água, todo molhado e assim por diante. E ele dá então a vez, primeiramente, àqueles profetas de Baal. A gente pensa que eram somente 450, né? Mas 450 eram os profetas de Baal. Mas no versículo 19 aí do capítulo 18 diz que tinha mais 400 profetas do poste ídolo. Então tinha pelo menos 850 profetas contra um.
imaginemos que seriam umas 6 vezes, talvez 5 ou 6 vezes, de profetas, o tanto de gente que nós temos aqui nesse auditório hoje, contra uma só pessoa lá. E simplesmente o seguinte: se isso falhasse, o resultado, claro, seria a morte do profeta, óbvio. E aí conta a história que eles lá dançaram, pularam, se retalharam durante um bom pedaço de tempo do dia. E o altar continuou lá, molhadinho, né, sem nada acontecer. E aonde a gente quer chegar, versículo 36 e 37, capítulo 18. De tanto eles pularem, de tanto eles se retalharem, o altar foi machucado, lá algumas pedras saíram do lugar. Elias mandou reconstruir o altar. E ele disse: no devido tempo, verso 36, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste retroceder o coração deles. Lendo desta forma, parece que é uma oração única de Elias. Eu tenho para mim aqui que Elias fez 2 orações. O versículo 36 é uma oração, e o versículo 37 é outra oração. E aí a gente vai ler agora de uma ênfase diferente. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. E não aconteceu nada. Elias sabia o que estava fazendo. Era um servo consciente do Senhor. Ele sabia que o que ele estava fazendo era a ordem do próprio Deus. E nesse instante, desse silêncio que ocorreu, ele repassa toda a sua vida, todas as orientações de Deus, e faz a segunda oração já como um clamor, como uma súplica, e diz: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego, que estava naquele buraco que eles fizeram em volta do altar. Qual a lição que nós tiramos desta oração ou destas orações de Elias? Na primeira oração, ele pedia a Deus, e ele não fez nada de errado, que ele mostrasse que ele estava fazendo a vontade de Deus. No entanto, a vontade de Deus é que Elias mostrasse o que Deus estava fazendo e não o que Elias estava fazendo. Responde-me para que o povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizesse retroceder o coração deles. Portanto, ao orarmos, devemos colocar a glória de Deus acima de tudo, mostrando a sua grandeza e o seu poder. O terceiro exemplo que nós queremos deixar com os irmãos nessa noite é o exemplo do próprio Jesus. Mateus 6, versos 9 a 13. Esta oração é chamada oração modelo,
a oração dominical, a oração do Pai Nosso. Então tem vários apelidos, né, para esta oração que Jesus deixou e que também está registrado por Lucas. Tá? Lucas, capítulo 11, verso 2 a 4. Lucas tem um pouco menos de palavras e Mateus tem um pouco mais de palavras aí nessa oração de Jesus. Mas o conteúdo é exatamente o mesmo. E aí nós lemos o seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus orou muito. Desde a escolha dos discípulos, ou até antes disso, até na cruz, Jesus teve uma vida de oração. Infelizmente, só temos 2 orações, se não me engano muito, 2 orações registradas de Jesus. Essa daqui, em Mateus e Lucas, e a chamada oração sacerdotal, que é o capítulo 17 do Evangelho de João. Nesta oração, Jesus está ensinando os discípulos a orar. Se nós pegarmos o texto lá de Lucas, nós vamos ver que os discípulos provocaram isso, dizendo: ensina-nos a orar, porque nós não sabemos. No contexto aqui de Mateus, está um pouquinho, não está dentro dessa pergunta, porque Mateus ele compõe o seu livro um pouco diferente na ordem dos fatos do que Lucas, e ele reúne em blocos ensinamentos parecidos. Por isso que nós vamos ver aqui vários ensinamentos de Jesus sobre oração, sobre jejum e assim por diante, que estão reunidos em Mateus numa sequência lógica. Mas o que chama atenção, pelo menos na versão que eu uso dessa Bíblia que eu estou lendo, se eu não errei na conta, nós temos 76 palavras nesta oração. E apenas 8 palavras para pedir alguma coisa material. Que é o verso 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Todo o restante da oração é para pedir alguma coisa de acordo com a nossa vida espiritual. Então nós temos aí: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas, como nós perdoamos aos outros, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Todos pedidos na esfera espiritual do crente. O único pedido material é: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Os pecados, ou melhor dizendo, Deus é santo, o reino é dele, a vontade é de Deus, os pecados são nossos, nós é que podemos ser tentados e eventualmente cair em tentação. Os pecados do dia a dia são perdoados por Deus, à medida que oferecemos o nosso perdão aos outros, isto é, à medida que nós perdoamos os outros. E o próprio Deus nos livra do maligno, porque Ele prometeu que estaria conosco por meio do Espírito Santo até a sua volta. Paulo, na primeira carta que ele escreveu a Timóteo, capítulo 6, verso 8, ele recomenda o seguinte: tendo o sustento e como nos vestir, estejamos contentes. O sustento aqui equivale ao pedido de Jesus do nosso pão diário, do nosso alimento, a comida. E a lição que fica aqui é que muitas vezes as nossas orações
são um rol interminável de pedidos para as nossas próprias necessidades. E aí entra o alerta de Tiago, dizendo que nós muitas vezes não recebemos, não somos atendidos, porque pedimos mal. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Portanto, a lição que fica aqui desta... É claro que existem muitas outras coisas que podem ser ditas dessa oração, mas para o momento, a lição que fica é que ao orarmos, nós precisamos reconhecer a santidade de Deus, pedindo para nós apenas aquilo que nos sustente e nos vista. E esse pedido, segundo Paulo, tem que ser feito com alegria. E o quarto exemplo, e aí na realidade são vários exemplos do quarto personagem, é do apóstolo Paulo. Esse sim, nós temos várias orações registradas. Quase todas as suas cartas, ele deixa registrado pelo menos uma oração, e tem algumas cartas que ele deixa registrado mais de uma oração. Colossenses, capítulo 1, os versos 9 a 12, nós temos registrado uma dessas orações de Paulo. Ele vai dizer assim, Colossenses 1, de 9 a 12. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Uma outra oração está registrada na primeira carta que ele envia à igreja de Tessalônica. Então, primeira Tessalonicenses, capítulo 3, versos 11 a 13. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. E ainda, voltando ao livro ou a carta aos Colossenses, agora no capítulo 2, melhor dizendo, no capítulo 4, versos 2 e 3, 2 a 4, Colossenses 4, 2 a 4, Paulo vai recomendar o seguinte: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Mesmo os irmãos perceberam qual é o tom destas orações que Paulo deixou registrado. E mesmo nesse texto, onde não necessariamente tem uma oração, mas tem um pedido de oração de Paulo, e ele está preso, ele não pede
que Deus livre da prisão, lhe dê bastante saúde, etc, etc. Ele simplesmente pede para que os irmãos orem, para que Deus abra a oportunidade para ele pregar o Evangelho, como ele tinha feito até então. A maioria das cartas que nós temos, melhor dizendo, das orações que nós temos de Paulo nas suas cartas, são orações de intercessão. Nós estamos começando uma campanha de orações intercessórias. E nós temos muito que aprender com as orações intercessórias que já estão na Bíblia. Mesmo quando ele pedia oração para ele, era no sentido, de abrir essa oportunidade, a intercessão era sempre nesse sentido. E nunca para ter os bens materiais, para melhorar de vida ou qualquer coisa nesse sentido. É uma coisa que nós precisamos pensar bastante. E por fim, vamos ver Efésios, capítulo 3, os versos 14 a 19. Mais uma oração registrada de Paulo, e ele diz desta forma: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. A lição que fica dessas orações de Paulo, ao meu ver, é que através da oração intercessória, vamos buscar o crescimento espiritual de nossas famílias e, claro, da igreja, por meio do conhecimento de Jesus Cristo. Para nós concluirmos, gostaria de deixar, diante do que nós vimos nessa noite, desses 4 exemplos de oração, muita outra coisa poderia ser falada e muitos outros exemplos poderiam ser dados. Os irmãos pensem nisso, mas algumas sugestões eu gostaria de deixar com os irmãos para que nos acompanhem nesses dias de oração e também na nossa vida devocional. Primeiro, que nós iniciemos podemos iniciar e terminar, ou iniciar ou terminar, os nossos devocionais em famílias, no núcleo de vida, com uma doxologia. Por isso, o papelzinho aí na mão de vocês. Aí tem a definição do que é doxologia e vários exemplos de doxologia. Esta oração, que nós acabamos de ler agora de Paulo, termina com uma delas, com uma doxologia. Os versos 20 e 21 dizem: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Antigo Testamento, Novo Testamento, a glória sempre é de Deus. Não muda. E a sugestão, eu tinha colocado aqui como desafio, eu vou colocar como sugestão, é que nós comecemos os nossos devocionais glorificando a Deus, porque a Ele é toda a glória e o poder. Segunda sugestão é que para nós formarmos
uma rede realmente de intercessores. Então nós temos uma sugestão também de ao meio-dia pararmos e termos 1 minuto de oração. Mas não somente isso, mas que a nossa rede de intercessão, ou seja, os nossos pedidos, sejam voltados para as outras famílias também da igreja. Eu sei que os irmãos têm aí a filipeta daqueles parentes que não são crentes. Totalmente válido, e esse é o caminho também. Mas vamos fazer uma grande corrente de nós lembrarmos também dos outros. Vocês perceberam que Paulo quase nunca pediu por ele mesmo. Ele sempre tinha em mente os outros. E se nós tivermos em mente os outros, com certeza, alguém ou várias famílias terão em mente a sua também. Então é uma outra sugestão. E não necessariamente só para as nossas necessidades, as nossas, os nossos, etc. Vamos olhar um pouquinho para o que é dos outros. E a terceira sugestão, então, para nós orarmos como Paulo, para que todos entendamos como igreja, como corpo de Cristo, que o conhecimento, o que é o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Perceberam que em todas as orações de Paulo, ele menciona isso. Para que vocês sejam enriquecidos com o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Buscando realmente alcançar esse conhecimento. E com isso, mantendo a unidade do corpo de Cristo, de que tanto nós precisamos. Para tanto, Deus mesmo possa nos abençoar e nós possamos, entendendo esses desafios, fazer a nossa parte também naquilo que nos cabe. Amém. Obrigado, irmão Ivan. Nós vamos encerrar o culto cantando. Beatriz, Deus cuida de mim ou em fervente oração? Ou os dois? Os dois. Então tá bom. Vamos cantar primeiramente em fervente oração, dentro do espírito da palavra que foi dada agora, e depois nós encerraremos com muita alegria dizendo que Deus cuida de cada um de nós, e vamos ter uma semana abençoada sob os cuidados de Deus. Primeiro em fervente oração, depois Deus cuida de mim, tá bom? Vamos ficar de pé? Melhor? Em